Você é princesa, se eu sou rainha, você é princesa. Vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Baixa aqui, é que eu baixo, né? Livro de 1 Crônicas, no seu capítulo 5, a partir do versículo 18. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, diz assim: As tribos de Ruben, os rubenitas, assim como as tribos de Gade, os gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os hagarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os hagarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Tomaram dos hagarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. Amém? Vamos orar um pouquinho mais? Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos mais uma vez esse culto no teu altar, Deus. Tu que nos conheces, tu que sabes, ó Senhor, a demanda e a necessidade de cada pessoa que está assistindo essa live. E nesse momento, ó Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa se revelar a nós, ó Deus. Tu que conheces, tu que nos sondas, Senhor, manifesta, Senhor, da tua presença. Fala, Senhor, através da minha vida. Eu me coloco à tua disposição, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, sabe, ó Deus, que eu não tenho capacidade alguma para falar aquilo que vem do alto, Senhor, mas eu me coloco como um instrumento em tuas mãos nessa noite. Assim, ó Senhor, eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata-se de um momento histórico bastante importante para as tribos de Israel, né? Quando Moisés, ele ainda liderava o povo hebreu na saída, né, do Egito, o caminho entre o Egito e Canaã, o Senhor então deu algumas instruções para Moisés para que ele pudesse fazer a divisão de algumas terras para as 12 principais tribos, né? As 12 tribos que foram divididas então pelo líder Moisés. Quando finalmente Josué se vê às margens do Rio Jordão, pronto para de fato atravessar o rio e conquistar Canaã, ele então determina toda a divisão para que cada tribo pudesse de fato, né, se apossar daquelas terras nas quais o Senhor já havia deliberado para as suas 12 tribos. Com exceção da tribo de Levi, que não recebeu nada material, porque eu achei muito bonito, porque o Senhor considerou para a tribo de Levi os sacrifícios que eles apresentavam diante do altar. Essa era a recompensa que Deus deliberava para os levitas. E as 2 tribos e meia, porque a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés foram as únicas tribos que herdaram o lado leste do Jordão. Então, o que acontece? Eles acamparam com suas famílias do lado leste do Jordão e deixaram suas famílias e atravessaram então o Rio Jordão para ajudar a conquistar Canaã, que era o lado oeste do Rio Jordão. E lá então, no lado oeste, se estabeleceram as 9 tribos e meias, né? Porque as 2 tribos e meias então haviam herdado o lado leste, que são essas 3 tribos que a gente falou: os rubenitas, os gadistas e a meia tribo de Manassés, que foi só a meia tribo que herdou esse lado leste. A outra meia tribo de Manassés herdou o lado oeste. Depois eles voltam, essas 2 tribos e meia voltam para o lado leste e ali eles começam a viver. E eu queria que vocês pudessem compreender um pouco
essa história, porque não tem como a gente falar de forma isolada, né? Eu fiz uma pesquisa, me detive a dar uma estudada bastante para entender todos os propósitos de Deus sobre esse povo. E esse trecho que nós acabamos de ler fala exatamente que essas 2,5 tribos juntas, elas conseguiam somar um exército de 44.760 guerreiros experientes de batalha. Veja que coisa interessante. Eles tinham nada mais, nada menos que 44.000 homens guerreiros já acostumados a irem à frente de batalhas, porque desde a saída, né, que a gente conhece aí, desde a saída do Egito até de fato a posse de Canaã, a gente sabe que os hebreus eles precisaram conquistar muitas terras. Até quando eles chegam a Canaã, o Senhor continua sob a liderança de Josué dando instruções para que várias terras e vários povos fossem de fato conquistados. Então, o exército hebreu, ele se levanta de fato como um exército poderoso, né? Muitos povos de fato temiam, porque não temiam apenas pelo exército dos hebreus, né? Pelos homens dos hebreus, mas porque sabiam que Deus estava com os israelitas, né? Deus estava com aquele povo e, como a gente costuma dizer, né? Nós com Deus somos maioria. Então, eles precisam agora travarem uma batalha com um outro povo, que eram os Hagarenos. Na verdade, eram 3 povos, os Hagarenos, 4. Hagarenos, Getur, Nafis e Nodab. Mas os Hagarenos era o povo maior. E o que acontece? Eu queria que a gente pudesse entender algumas, eu vou falar como o pastor Gustavo tem falado no temporar, né? Algumas chaves que puderam possibilitar que essas tribos elas saíssem vitoriosas. E a vitória, e trazendo para o nosso contexto, a vitória do povo de Deus, ela vai seguir alguns princípios, existem alguns passos nos quais nós também precisamos trilhar, precisamos colocar como armas, né, para nossas vidas e de fato ferramentas para que nós saiamos nas batalhas das nossas vidas vencedores, né? Porque a vitória ela é conquistada mediante alguns passos. E nós, como povo de Deus, não podemos desprezar as estratégias que Deus deu também para o seu povo, para que o seu povo saísse vitorioso. Amém? Então, o primeiro passo para que a gente também possa conquistar essa vitória, a primeira chave para a gente conquistar a vitória, tomando por base a vitória dessas tribos, é que só vai conquistar a vitória um povo que tem um espírito valente e corajoso. Amém? Olha que coisa interessante. No versículo 18, parte B, vai dizer assim: eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Então, esse povo, apesar de serem muito grande em quantidade, né, porque um exército de 44.000 homens experientes em batalhas, nós sabemos que não é pouca coisa, mas eles eram um povo extremamente valente e corajoso. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando vocês vão lendo a Bíblia, que do Antigo ao Novo Testamento, praticamente todos os livros da Bíblia, Deus, quando ele se refere para o seu povo, conhecendo as nossas fragilidades, conhecendo as nossas limitações, todas as vezes em que o povo de Deus precisou travar uma batalha ou estava diante de uma situação na qual ele temia, homens e mulheres de Deus, o Senhor vinha e falava assim: não temas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas sabe quantas vezes existe a ordem não temas para nós na Bíblia? 365 vezes. Coincidência ou não? Isso é para que nós apliquemos todos os dias da nossa vida, porque ao acordar, muitos de nós travamos várias batalhas. Muitos de nós travamos batalhas nas quais nós, por nós mesmos,
não poderíamos vencer, não poderíamos sair vitoriosos. Mas Deus, ao longo de toda a Bíblia, vai falar por 365 vezes: não temas. Por que não temas? Será que de fato Deus, que conhece as nossas fragilidades, que conhece as nossas limitações, não sabe que nós somos de fato covardes em muitas situações? Isso é natural que nós sejamos, é natural que nós tenhamos medo, é natural que algumas situações tragam temor, a gente se desestabilize um pouco, é natural que em muitas situações novas, por sinal, situações inéditas onde nós estamos passando na nossa vida, a gente se vê diante de uma situação que a gente fala: e agora? O que eu vou fazer? E aí o Senhor fala: não tema, não tema, não tema. Então não tema cada situação, todos os dias das nossas vidas. Não tema, não vamos temer, não porque nós por nós mesmos podemos vencer todas as batalhas, mas porque assim como existia uma aliança, existia uma promessa sobre as tribos de Israel, existe uma promessa sobre a minha vida e a tua. Deus diz: não tema, para mim e para você, porque Ele está conosco, porque Ele está à frente da batalha, porque Ele está ao nosso lado, nos dando estratégias e nos segurando com a sua destra fiel. Ele está ao nosso lado, então nós não estamos sozinhos. Por mais que muitas vezes em nossas vidas, muitas situações em nossas vidas, a gente de fato olha para um lado, a gente olha para o outro, e nós temos um coração falível, nós temos uma mente falível, então a gente vai olhar e vai dizer: e agora? E há momentos em que o Senhor de fato vai tirando nossas moletas, vai tirando das nossas vidas aquelas pessoas que ao nosso ver, na nossa ótica, seriam os nossos suportes, né? Seriam as pessoas que nos dariam ali, naquele momento, um suporte para não nos deixar cair. E aí Deus possibilita e permite que essas pessoas ou que essas moletas saiam, para que a gente de fato não tenha mais em nada para se segurar. Aí o salmista sentiu-se assim em um determinado momento da sua vida, porque ele olhou para um lado, olhou para o outro, e de fato ele não encontrou socorro. Mas existe um lugar no qual, onde nós olharmos, quando nós olharmos, nós vamos encontrar o socorro. Erguemos os nossos olhos para o céu, porque de lá vem o nosso socorro. Amém? Então, a primeira grande conquista, o grande primeiro passo que nós podemos adotar para termos vitória, para sairmos vitoriosos, é termos um espírito valente e corajoso. E esse povo, ele tinha um espírito valente e corajoso. Ele era um povo que manejava bem a espada, que manejava bem o escudo, que tinha armas de guerra, mas tinha uma outra coisa que eles não se confiavam, apesar do grande número, é que eles caminhavam em oração. No versículo 20, vai dizer assim: durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os ragarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Aí a parte B, veja que coisa mais linda, diz assim: Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Olha que coisa mais linda. Eles estavam em batalhas, eles eram bons naquilo que eles faziam, eles tinham experiência, eles tinham armas boas, eles tinham um número grande de homens preparados para a batalha, mas eles não desprezaram a dependência deles em Deus. Vocês estão entendendo isso? Tem horas na nossa vida que não vai contar a experiência. Tem horas na nossa vida que não vai contar as pessoas que você tem amizade, as pessoas influentes que talvez você conheça. Quem sabe você possa ser uma pessoa influente. Mas a palavra diz que durante a batalha, ou seja, no meio da tempestade, no meio da situação de risco, no meio do vendaval, no meio das ondas fortes, de frente para os inimigos, de frente para a situação que desestabilizava eles, eles clamavam a Deus, e Deus se inclinava para eles, e Deus os atendeu, porque a confiança deles estava depositada em Deus. Amém? Olha que coisa mais linda!
Era um povo que sabia que sozinhos eles não podiam ir um passo além. Era um povo que reconhecia as suas limitações. Era um povo que reconhecia as suas fragilidades, como eu e você. Apesar de muitas vezes nós necessitarmos termos um espírito corajoso, apesar de muitas vezes nós tomarmos posse dessa verdade, não temas, eu estou contigo, não temas, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas nós sabemos quem faz todas as coisas, nós reconhecemos quem abre todas as portas, nós sabemos, nós declaramos e nós confiamos quem abre o mar quando nós estamos de frente da situação. É Deus. Mesmo em meio à batalha, eles não desprezavam a oração. Eles batalhavam, eles marchavam, eles caminhavam e eles clamavam a Deus. E Deus os atendia, porque a confiança deles estava depositada sobre a vida, sobre as mãos do grande Eu Sou. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, igreja, não existe batalha nenhuma na qual o Senhor não peleje por você. Não existe batalha nenhuma que nós saiamos perdedores, porque Deus está conosco. E isso não é palavra de efeito, isso é verdade. Isso é somente quem vive em experiências com Deus. E a terceira grande lição para nós conquistarmos, termos uma vida vitoriosa, é que eles compreendiam que a batalha era de Deus. No versículo 22 diz assim: e muitos dos seus inimigos caíam mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Você já parou para pensar que você possa estar travando na sua vida não é sua? Você já parou para pensar que a peleja que você está vivendo não é sua? É de Deus? E Deus se responsabiliza pela guerra que está sendo travada quando você entrega de fato o controle da sua vida a Ele. Quando você de fato se reconhece como frágil, se reconhece como pequeno, se reconhece como alguém que não tem capacidade alguma de vencer nenhuma batalha sequer. Mas quando nós reconhecemos que a batalha é do Senhor, nós já tomamos posse da vitória em Deus. Nós já temos esperança nos bons resultados, porque os bons resultados chegam. Eu me lembro agora de Davi. Davi, quando os filisteus estavam ali ameaçando o povo de Deus, quando Saul ainda era rei, havia ali uma situação onde um gigante chamado Golias, um homem de quase 3 metros de altura, conseguia desestabilizar um exército preparado apenas com a boca, apenas com ameaças. Davi ainda era um pastorzinho de ovelhas. Os seus 3 irmãos estavam lá juntamente com Saul e todo o exército de Saul. E o pai de Davi, Jessé, que já fazia 40 dias que os irmãos de Davi estavam lá nessa batalha. E o pai então de Davi fala: olha, filho, deixa as ovelhas aqui, leva um alimento para os seus irmãos. Eu quero notícias, eu quero saber como é que estão os seus irmãos, porque já faz muitos dias que eles estão batalhando juntamente com o exército de Saul. E manda que Davi, aquele menino, Davi, pastor de ovelhas, totalmente fora da aparência de um guerreiro, totalmente alguém que não se enquadrava como um guerreiro, alguém que não tinha estatura de guerreiro, alguém que não tinha cara de guerreiro. E aí Davi finalmente então vai até o monte onde estavam os filisteus, representado por Golias, e o exército de Saul, totalmente acuado, porque todos os dias Golias ia até a frente onde estavam os israelitas e dizia assim: existe algum de vocês que queira me afrontar? Ter um confronto comigo? Deixa eu falar uma coisa para vocês: se de vocês algum vir confrontar comigo, batalhar comigo, e um de vocês ganharem, nós os filisteus nos tornamos escravos de vocês.
Agora também, se eu conseguir ganhar de vocês, vocês se tornam meus escravos. O homem era muito grande. O homem conseguia ali desestabilizar emocionalmente, sem ter feito ainda nada, todo um exército. E Saul, juntamente com o seu exército, temia, recuava pela simples ameaça de Golias. Quantas vezes chegaram à nossa porta ameaças nas quais nós nem intencionamos a tentar batalhar contra essas ameaças, porque parecia totalmente impossível para nós ganhar. Era assim que eles se sentiam. Eles nem tentaram batalhar contra Golias. E aí finalmente chega Davi, e quando Davi chega diante do exército dos israelitas, fala: o que está acontecendo? Os seus irmãos começaram a caçoar dele e falam: volta, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Você está querendo fazer o que aqui? Aí Davi então começa a procurar as informações, não mais com seus irmãos, porque percebeu que dali eles não iriam dizer o que estava acontecendo. E aí falaram: olha, nós já estamos há 40 dias aqui, diariamente, 40 dias, estamos sendo ameaçados. Estamos diante de um gigante que todos os dias nos confronta, todos os dias nos aterroriza. Não matou ninguém ainda, não bateu em ninguém ainda, mas ele consegue nos desestabilizar. Ele consegue tirar o equilíbrio da tropa. Ele consegue atingir a nossa mente ao ponto de nós nos sentirmos paralisados. O medo paralisa. O medo não nos deixa avançar. O medo não nos deixa conquistar as coisas que nós podemos conquistar, não por nós, mas porque existe um Deus conosco. E aí finalmente então Davi fala: não é possível. Eles não estão afrontando qualquer exército. Eles estão afrontando o Deus do exército. Eles estão afrontando o Deus de Israel. Não é possível que vocês vão deixar isso acontecer. Eles não estão humilhando apenas vocês, eles estão humilhando o nosso Deus. E aí Davi então se levanta, muito maior do que um gigante, porque ele tinha fé em Deus. E aí ele se levanta e ele fala: não tem ninguém que vá? Eu vou. E aí então ele vai, isso chega aos ouvidos de Saul. Saul tenta então convencê-lo, ele fala: não, eu não tenho experiência com guerra, eu tenho experiência por dar a vida por ovelhas, porque eu já matei urso, eu já matei leão, então eu sei o que é dar a vida por alguém. E eu vou, mas eu não vou porque eu tenho experiência. Eu não vou porque eu sou um guerreiro. Eu vou porque essa batalha é de Deus. Eu vou porque Deus está comigo. Eu vou porque quem vai pelejar comigo é o Senhor. Vocês estão entendendo isso? Davi não confiava nas suas próprias forças. Davi não confiava nas suas armas porque ele não possuía armas. Davi não confiava na sua armadura porque nem a armadura ele usou. Mas ele confiava que a batalha era de Deus. E a batalha, por ser de Deus, Deus se responsabilizaria por essa batalha. Você está compreendendo isso, igreja? Quando a batalha é de Deus, Deus se responsabiliza por quem está batalhando. E aí, finalmente, quando ele ficou frente a frente com Golias, Golias tentou a mesma estratégia que desestabilizou o exército israelita por 40 dias, mas não colou com Davi. Davi falou assim, quando ele começou a falar a Golias: você vem, quem é você? Você está achando que eu sou um cachorro para você querer atirar em mim com pedras? Olha, hoje mesmo eu entrego o teu corpo para as bestas do campo. Hoje mesmo eu te entrego o teu cadáver. Aí Davi não se assombrou. Davi não recuou. Davi não paralisou diante da ameaça. Sabe o que ele fez? Quem vai te entregar o teu corpo hoje? As bestas sou eu. Quem vai hoje ganhar essa batalha sou eu. E o final da história nós já conhecemos, né? Ele lança uma pedrinha que bate na fronte de Golias, foi o suficiente para fazê-lo cair desmaiado
E aí ele vai e corta a garganta de Golias, saindo como vencedor. Olha que coisa mais linda. Eu estou falando aqui a respeito de pessoas falíveis e frágeis como eu e você. Eu estou falando de pessoas que mesmo diante de uma situação nas quais não poderiam prevalecer, nas quais não poderiam vencer nem saírem vitoriosas, mas contaram com alguns princípios que eu e você também temos acesso. Nós não devemos temer nem recuar diante das batalhas da vida. Nós devemos caminhar e marchar frente à vitória, em oração, clamando a Deus que nos escuta e depositando a nossa confiança nesse Deus. E nós precisamos compreender que a batalha que nós estamos travando, que a peleja que nós estamos travando, não é nossa. Tem alguém que se responsabiliza por mim e por você. Tem alguém que dá os comandos. Nós temos falado, essa é a hora da igreja do Senhor exercer de fato a sua fé. Porque é nas horas de crise, é nas horas onde tudo parece ter saído do controle, que nós de forma tão espontânea, falávamos, olha, Deus está no controle, olha, Deus vai te dar vitória, olha, o Senhor não te abandonou, olha, não tenha medo, porque Deus está contigo. Agora é a hora de nós colocarmos isso de forma prática nos nossos corações. Agora é a hora da gente exercer essas verdades. Não apenas da boca para fora, mas que através das nossas atitudes, através da nossa forma de caminhar, através da forma como nós vamos lidar com as problemáticas, sabendo que Deus tem pelejado por mim e por você. Esse mesmo Davi, em um determinado momento, homem experiente, já rei, já batalhando, ele volta de uma grande batalha com seus soldados, 600 soldados cansados, para a cidade de Ziclag. E quando ele chega lá, sabe o que tinha acontecido? Os amalequitas haviam sequestrado todas as esposas dos soldados, inclusive de Davi, os filhos, eles não deixaram nada. Quando Davi, juntamente com seus soldados, chegaram, o cenário que eles viram foi de devastação. Era um cenário difícil. Era um cenário de perda. Era um cenário de que alguém que olha e fala assim, derrota. Isso aqui não tem mais forma, não tem mais jeito de ser revertido. Essa é uma situação irreversível. Eles estavam lutando, eles estavam batalhando, mas quando eles voltam para casa, quando deveriam descansar, quando deveriam abraçar as suas esposas e seus filhos, havia um povo que havia tomado as suas famílias. Os soldados, então, se levantam contra Davi. Eles começam a prantear, eles começam a chorar. A palavra diz que as lágrimas deles secaram. Você já chegou nesse ponto de chorar tanto que não há mais lágrimas para derramar? Você já chegou a esse ponto que você chorou tanto que não tem mais lágrima para você derramar? Foi assim que Davi ficou. A palavra diz que as lágrimas secaram. Eles prantearam. Eles choraram. E aí, quando os seus soldados então veem a situação de desolação que acometeu a vida deles, eles falaram, a culpa é sua. Nós estávamos com o Senhor batalhando. Nós estávamos com o Senhor. E a gente volta para casa e encontra isso. Isso é irreversível. Vamos apedrejar o Senhor. Já que nós estamos sendo punidos pela ausência dos nossos filhos, porque bateu o desespero. E quando a gente está desesperado, a gente quer encontrar alguém para responsabilizar, né? Quantas vezes nós estamos passando pela prensa do Senhor, muitas vezes, e nós queremos encontrar um responsável. A culpa é de fulano. A culpa é de cicrano, devia estar do meu lado, devia ter feito isso.
Já parou para pensar que a conversa é entre Deus e você? Pare de responsabilizar as pessoas. As pessoas nada têm a ver com as suas dores, com as suas perdas. Às vezes é Deus prensando, às vezes é Deus trazendo para você derramar lágrima. E aí quando eles falaram, a culpa é sua, Davi. Nós estávamos com o Senhor. Nós vamos lhe apedrejar, nós vamos lhe punir. Nessa situação você não vai sair impune, não. E aí Davi se desesperou. E aí Davi vai buscar a quem? Ao Senhor. Aquele que estava com ele juntamente na batalha contra Golias. Aquele. Ele chega para Deus e fala, Senhor, é para eu ir lutar contra os amalequitas? Se eu for para lá lutar contra eles, eu vou vencer? Buscou ao Senhor, orou, teve o tempo de chorar, mas teve o tempo de levantar, teve o tempo de prantear, de temer, mas precisou se levantar e orar. Precisou orar e escutar os comandos. Precisou escutar os comandos e obedecer. Vocês estão entendendo que há passos que nós precisamos trilhar? Há degraus que nós vamos precisar subir? Aí Davi falou, Deus, é para eu ir e lutar contra os amalequitas? O Senhor falou, é. Se eu for, eu vou sair vencedor. O Senhor disse, vai. Eu vou conseguir trazer as esposas e os filhos? Vai. E aí ele falou para os seus soldados, para os seus 600 soldados, vamos comigo, porque a batalha não é mais minha. Vamos comigo, porque a batalha não é mais de vocês. A batalha agora tem um dono. A batalha agora tem um responsável. A peleja agora tem um responsável. E ele estará conosco. 200 soldados estavam tão cansados e falaram, a gente não consegue ir, ele não tem problema. Vou com os 400. Porque eu sei que com Deus eu sou maioria. E o que aconteceu? Sabe o final da história? Mesmo que você não tenha lido, mas você já imagina. Davi conseguiu vencer os amalequitas. Davi conseguiu trazer as suas esposas, os seus filhos, as esposas dos seus soldados, os filhos dos seus soldados, e ainda trouxe os esposos dos amalequitas. Quando a batalha é de Deus, há recompensa, há esperança. Quando a batalha é de Deus, há vitória, igreja. Não é tua batalha, agora de fato entrega a batalha ao Senhor. Porque muitas vezes nós entregamos parcialmente o comando das nossas vidas. Muitas vezes nós entregamos parcialmente a nossa situação. Aí você vai resolver, mas você só vai conseguir resolver parcialmente também. Nessa noite o Senhor está dizendo, larga a panela, larga aquilo que você está segurando. Isso é meu, isso é uma situação minha, eu me responsabilizo. Está cansado, está sobrecarregado, eu te faço uma proposta nessa noite. Lança sobre mim agora o teu cansaço, lança sobre mim agora a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Se o teu fardo está pesado, eu te entrego o meu que é leve. Se o teu jugo está pesado, eu te entrego o meu que é suave. Isso é uma das melhores propostas irrecusáveis que eu e você podemos ter na nossa vida. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Está cansado? Então não batalha mais. Entrega os pontos, não entrega os prontos para o diabo. Não entrega os pontos para o teu inimigo. Entrega para mim, porque eu sou contigo, porque eu tenho te sustentado. Aleluia! Aleluia! Deus está nessa batalha. A peleja não é sua. A peleja é do Senhor. Quantas experiências eu já tive de entregar ao Senhor. Experiências nas quais eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e falava, Deus, eu não sei como fazer nessa situação. Eu sou totalmente incapaz. Eu sou totalmente incapaz de resolver isso. Eu não sei a solução disso. Eu não conheço a saída para essa situação. Eu não consigo ver qualquer possibilidade de resolução para isso. A ti, Senhor, esse comando. Eu entrego, eu agora me reconheço como uma pessoa incapaz. Totalmente incapaz de levar uma situação dessa.
E aí quando Deus encontra no nosso coração uma oração sincera, uma dependência genuína, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, que dependemos de Deus, mas na primeira situação a gente toma para nós. E Deus quer que nós entreguemos todo o fardo. Deus quer que nós entreguemos todo o jugo. E aí, quando finalmente eu entregava para o Senhor essa situação, quando eu reconhecia a minha incapacidade, chama seu pai, a minha incapacidade, reconhecia que eu não podia resolver, aí Deus falava assim: agora você chegou no ponto. Chegou no ponto de confiança? Chegou no ponto de dependência? Eu não resisto a esse coração quebrantado. Eu não resisto quando você reconhece a sua incapacidade, quando você reconhece os seus limites, quando você reconhece que você nada pode fazer. E quando nós chegamos nesse ponto, Deus se responsabiliza. Deus toma para Ele a batalha. E o final das coisas, o final da história é vitória, é conquista. Amém? Que você possa nessa noite tomar posse dessa palavra e que Deus possa estar te abençoando no nome de Jesus.